Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Mais uma vez estamos aqui para essa jornada maravilhosa, para essa aventura, para essa viagem através da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estar falando do livro mais apocalíptico do Velho Testamento, o livro de Daniel, um dos profetas maiores, aliás, o último livro dos profetas maiores. E para falar de um assunto tão espiritual assim, eu convidei um bispo que até no nome ele é muito espiritual. Ele coordena a Sara Nossa Terra ali no Triângulo Mineiro e é bispo da Sara Nossa Terra em Uberlândia. Seja bem-vindo, bispo Divino Silva. Olá, Bispo Nildo, querido, Shalom. É uma alegria muito grande poder participar desse projeto do Rota 66, falando da Bíblia Sagrada, né? Um livro que é o best-seller dos best-sellers, é a palavra de Deus que nos inspira, nos abençoa, que tem abençoado tantas gerações. Como Deus é maravilhoso em ter deixado para nós este livro maravilhoso. E hoje vamos falar do livro do profeta Daniel, né? Um livro maravilhoso e que tem lições riquíssimas para todos nós. Então é uma honra, uma alegria, um prazer muito grande. Eu espero que minha participação seja bênção aí nesse projeto tão maravilhoso que você tem desenvolvido já aí há algum tempo. Você que está nos assistindo, o profeta vem do hebraico Nabi e é como um porta-voz de Deus, aquele que traz a palavra de Deus para as pessoas, o recado de Deus para as pessoas. Vamos lá, bispão, as pessoas sempre perguntam isso, elas sempre querem saber isso no início, né? Qual que é o significado do nome de Daniel? E também já diz pra gente aí quando é que foi escrito, né? Qual foi o momento da história, enfim. Traz alguns detalhes pra gente, por favor. Muito interessante essa questão da gente conhecer os autores. O nome Daniel, ele significa um juiz é Deus, ou Deus é juiz, né? E é interessante que no livro de Daniel a gente vê a ação de Deus trazendo juízo sobre reis, usando a pessoa de Daniel, né? Então é interessante que o significado do nome dele acaba sendo também aquilo que move as ações do profeta, né? Nada se sabe a respeito dos pais de Daniel. Ele foi um dos jovens levados como cativo, junto com todos aqueles que foram levados cativo pelo rei da Babilônia, né? E ele foi junto com muita gente levado cativo quando o Nabucodonosor veio sobre Jerusalém e prevaleceu na guerra contra Jerusalém. Ele foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado e para servir na corte de Nabucodonosor. E nós vamos ver que Deus abençoou Daniel com um dom maravilhoso que foi o dom de interpretar sonhos, né? E através deste dom, isso trouxe projeção para ele naquele reino e ele foi promovido a cargos de liderança nos governos tanto babilônicos quanto nos governos persas. E falando desse livro que é um livro apocalíptico, fala muito dos fins dos tempos, na verdade ele faz parte de uma conjugação, né? A gente tem que conjugar ele com Apocalipse, apesar de ter tantos livros que a gente vai sempre estar entrelaçando com o livro de Apocalipse, mas Daniel tem um quê especial, porque ele começa um assunto que João vai ter que terminar, né? Ele tem algumas coisas que Deus fala com ele, mas Deus diz, fecha o livro, sela o livro, né? E coisas que ele não conseguia entender direito, né? Ter uma visão completa. Mas aí João lá na frente tem uma visão completa, né? E é interessante, falando sobre os fins do tempo, outro dia eu estava me lembrando de um documentário que eu assisti há muitos anos atrás, que falava da multiplicação da ciência, a multiplicação do conhecimento, né? Falando como isso tem a ver com os fins dos tempos mesmo. E uma das coisas que eu vi foi que quando a gente chega no século XX, aí a gente tem uma explosão de conhecimento, né? Aí vem a invenção do quê? Do carro, vem a invenção da moto, vem a invenção do avião, vem a invenção do submarino, vem a invenção do rádio, da TV, do telefone, da internet. Olha, é uma explosão enorme, né, bispo? Então, de fato, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, não é isso?
Tem um versículo maravilhoso no capítulo 12 que eu quero ler, que diz assim, no verso 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e a ciência se multiplicará. Então você está falando aí da ciência no século XX, as descobertas, todas as coisas que foram descobertas, criadas, as tecnologias, as invenções e tudo mais. Mas Daniel já dizia isso aqui. Mas aí a gente vê a inteligência do Senhor nosso Deus. Os profetas muitas vezes profetizavam de situações que eles talvez não tivessem um entendimento pleno daquilo que eles estavam falando, porque eles estavam falando de coisas futuras que não existiam ainda. É por isso que é maravilhoso a gente estudar a palavra de Deus, quando você vem e vê aqui Daniel falando dos últimos dias, do saber, da ciência que se multiplicaria, e hoje nós estamos vivendo esse tempo, Então, todas essas invenções, toda a tecnologia que hoje existe no mundo, ela facilitou a vida do homem em muitos aspectos, mas por outro lado, essa própria tecnologia, ela está servindo hoje como um instrumento para uso do inimigo, de Deus, que é o inimigo dos homens também, nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios, que manipulam homens, que manipulam situações, e toda essa tecnologia também pode ser usada a serviço do mal, da criminalidade e de tanta coisa, Hoje a vigilância, você está perdendo a sua privacidade, Nós temos perdido a nossa privacidade, nossos dados, tudo isso a tecnologia facilitou por um lado, mas por outro lado ela também colocou a gente numa situação constrangedora. Mas tudo isso está aí previsto na palavra de Deus que aconteceria no tempo do fim. E tudo isso tem um propósito para que Deus ele cumpra tudo aquilo que ele determinou que iria acontecer. Olha que coisa maravilhosa. Então não há nada novo. Está aqui para a gente estudar, para a gente entender, para a gente aprender, porque Deus deixou a Bíblia escrita, o livro de Daniel e todos os demais livros, deixou para que nós pudéssemos, através da palavra dele, entender o propósito dele, viver o propósito dele, não sermos pegos de surpresa em nenhuma situação. Amém, amém, muito bem nisso. Outra pergunta que eu coloquei aqui: quais são as características marcantes desse livro? Olha, características marcantes é o que não falta neste livro do profeta Daniel. São várias características. O livro tem duas divisões importantes. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele conta a história de Daniel e dos seus 3 amigos, seus 3 companheiros, que eram jovens, todos eles jovens, que foram levados cativos, e mostra a coragem destes jovens que, mesmo sendo levados cativos, eles permaneceram firmes com Deus, apesar das circunstâncias de terem sido levados para o cativeiro. Eles sabiam que Deus era soberano, eles amavam a Deus, eles entendiam o plano de Deus para a vida deles, o plano de Deus para as nações, e eles não se deixaram ser vencidos, não deixaram de servir a Deus. Eles continuaram firmes na fé que eles tinham no Senhor. Do capítulo 7 em diante até o final do livro, que são 12 capítulos, nós vemos as visões proféticas de Daniel, e algumas dessas visões se relacionam aos últimos dias, se relacionam à segunda vinda de Jesus Cristo. E então algumas coisas são muito marcantes neste livro. Esse livro mostra a soberania de Deus, mostra como Deus foi da terra, e ele tem alguns versículos extremamente importantes que são chaves maravilhosas. Por exemplo, no capítulo 2, no verso 20 e no verso 21, eu vou ler aqui o versículo 20, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder.
E olha que coisa interessante. E o verso 21 ele diz: é Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações, é Ele que remove reis, é Ele que estabelece reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios e é Ele que dá entendimento aos entendidos. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele mostra Deus no controle de todas as coisas. Daniel, ele interpretava sonhos, assim como José, e também ele fez parte do império do qual ele participava, né? No caso, José do Império Egípcio, ele do Império Babilônico, depois do Império Persa, né? Ele ficou muito tempo à frente, de fato, nos governos, né? Tanto na época de Nabucodonosor, depois na época do neto dele, que era Belsazar, né? E também depois quando veio Ciro e Dário. Que exemplo tremendo de liderança, de vida com Deus e de influência no seu meio, não é verdade, bispo? Exatamente, bispo Nildo. Olha, o paralelo de José com Daniel é perfeito, porque ambos foram levados, tirados dos seus pais, das suas famílias, ainda jovens. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado ao Egito e sofreu muita coisa, muitas injustiças, passou muitas situações difíceis, mas venceu. E naquele império que era o egípcio, um império poderoso naquele tempo, ele se tornou uma pessoa importante, uma pessoa grande. E o que é impressionante é que durante todo o período de sofrimento de José, ele se manteve íntegro diante do Senhor. Daniel, da mesma forma, o que a gente vê? Foi levado cativo junto com seus amigos, todos jovens, mas ali naquela terra eles se mantiveram fiéis a Deus. Na terra do cativeiro, eles manteram a fidelidade, manteram a fé e continuaram servindo a Deus e dando bom testemunho, né, diante das pessoas daquelas nações. Então aí você vê a importância da fé, de confiar em Deus, de servir ao Senhor, e isso é demonstrado perfeitamente por por Daniel, né, por José, pelos amigos de Daniel. E o que a gente vê, isso é um exemplo para nós, é um exemplo para as nossas gerações atuais, para o povo de Deus, né, que serve ao Senhor hoje, para os jovens que estão nas nossas igrejas, né, que a gente pode servir a Deus e em qualquer época, em qualquer tempo, que as adversidades, os problemas vão vir, mas que a gente pode vencer e nos tornarmos líderes com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, né? Um exemplo bonito de liderança que a gente vê na vida de José, né? Esse exemplo pode ser aplicado por um jovem hoje, por um rapaz, por uma moça, né? Na casa de Deus, na igreja, na nossa sociedade. Você pode dar esse bom testemunho, a pessoa pode dar esse bom testemunho lá no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, né? E ser ali uma testemunha viva de Jesus pelo seu exemplo, pela integridade, pela fidelidade a Deus. Então, isso, né, está inserido neste livro, né, e a gente pode aprender, podemos nós que somos líderes, ensinar para os nossos jovens hoje, né, essa fidelidade, esse amor ao Senhor nosso Deus. E isso é algo muito bonito, né? Isso realmente impacta pessoas, impacta famílias, e tem o poder de transformar vidas. Isso é algo maravilhoso, Bispo Nildo. O profeta Daniel era um homem tão importante, de tamanha relevância, né, que enquanto que Ezequiel ele estava profetizando junto aos exilados, né, talvez no subúrbio, né, diz ali perto de um rio Quebar, se eu não me engano, mas Daniel está no palácio, Daniel está profetizando, mas a sua voz ecoa e sai muito além do palácio, tanto é que o profeta Ezequiel cita o profeta Daniel no seu livro. Que coisa tremenda isso, né? É exatamente isso, Bispo Nildo. O profeta Jeremias, ele profetizou do que iria acontecer, que Nabucodonosor viria, prevaleceria sobre Israel, levaria cativos, e isso duraria 70 anos, né? Isso está muito claro lá em Jeremias 25, Jeremias 25, 11. E aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 9, né, ele entende isso. Ele estudando o livro de Jeremias, estudando os livros, ele entendeu a palavra do profeta Jeremias e ele começa a levantar um clamor diante de Deus e
uma intercessão de arrependimento, ele era um homem de intercessão, ele era um homem de oração, né? Então no capítulo 9, no capítulo 10, você vê ele intercedendo e você vê que o anjo vem até ele, um dos primeiros príncipes, Gabriel, né? Aliás, Miguel, vem até ele, e é aquele tempo então que ele jejua e tem aquelas 3 semanas de jejum, e que as igrejas evangélicas hoje no Brasil e em outros lugares, certamente que nos Estados Unidos também, fazem aí o jejum de Daniel. Então ele jejua um período de 3 semanas, e naquele período ele estava intercedendo pelo povo de Deus, pela nação, pela restauração de Israel. E então é naquele momento que o anjo vem, e o anjo traz entendimento para ele, começa a trazer as revelações, né? E ele então ele fica muito fraco, muito abatido, e o anjo o fortalece, e ele então recebe força para receber todas aquelas revelações do tempo do fim, das coisas que iriam acontecer, que você falou aí no início da nossa conversa, que se relaciona lá com o Apocalipse também, né? Então nós vemos também um outro profeta, você cita aí Ezequiel, um outro profeta que viveu no cativeiro, que foi levantado por Deus no cativeiro, e que também trouxe várias visões que ele teve da glória de Deus, a visão do vale de ossos secos. Então você vê que a Bíblia ela vai se complementando, né? E isso é algo fantástico, é algo maravilhoso, porque a Bíblia, aí você vê que esses autores humanos, eles foram usados por Deus, mas o verdadeiro autor por trás, né, da palavra de Deus é o Espírito Santo, que inspirou esses homens e mulheres que escreveram a Bíblia, e ele não deixou ponta solta, porque você vê que tudo vai se encaixando de uma forma maravilhosa. No capítulo 1, nós temos, é claro, aquela a decisão de Daniel. Ele tomou uma decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre essa passagem? Quando eles chegam na Babilônia, o rei ele determina ao chefe dos eunucos, uma pessoa por nome Aspenaz, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e que desse para ele uma porção das iguarias do rei. Determinou ali um tipo de comida que era uma comida real, e esses jovens deveriam ser da linhagem real e nobres dentre os cativos. E aí dentre eles foi Daniel e os seus amigos. Eles falaram com o rei, falaram com o chefe ali dos eunucos, né, que eles não queriam se contaminar, explicaram os motivos. Isso mostra uma determinação de consagração maravilhosa que esses jovens tinham com Deus. Então eles pediram para comer simplesmente legumes e beber água, e pediram que o chefe dos eunucos, Aspenaz, fizesse com eles uma experiência de 10 dias, se eles iam ficar magros, abatidos. E aí o chefe aceitou. Depois de 10 dias ele percebeu que eles estavam bonitos, vistosos, então ele não teve nenhum problema de apoiar a iniciativa deles. E eu acho que isso é maravilhoso, e hoje, mais do que nunca, tanto jovens quanto adultos, nós precisamos aprender a confiar em Deus e ter a nossa vida consagrada ao nível que Daniel e seus amigos tiveram, porque isso agrada o coração de Deus e isso traz sobre nós bênçãos, né? Olha, isso foi o início da jornada deles lá no reino da Babilônia. No capítulo 2, nós vemos justamente o primeiro sonho de Nabucodonosor, e que era aquela estátua, né? Uma estátua que tinha ouro, era feita de ouro, depois de prata, depois de bronze, de ferro, e lá no finalzinho, inclusive, os pés era ferro e barro, né? E eu gostaria de saber, o senhor estudou um pouquinho sobre essa estátua, o que o senhor poderia trazer para a gente? A história dessa estátua, Bispo Nildo, do capítulo 2 é muito interessante. Na verdade, o rei sonhou e ele ficou muito perturbado com aquele sonho, e ele chamou todos os magos, todos os encantadores do reino dele, os caldeus, para que
primeiro dissessem qual era o sonho que ele tinha. Ele não contou o sonho, ele queria que eles dissessem o sonho e interpretassem o sonho. Qual era a interpretação do sonho? Ninguém conseguiu. Eles disseram para o rei Nabucodonosor: olha, rei, o que o senhor quer ninguém consegue, ninguém vai conseguir. E aí o rei decretou um decreto de morte sobre esses magos. E só que Daniel era considerado um dos sábios também. E aí fizeram saber a Daniel ficou sabendo do caso, pediu um tempo para o rei, chamou os amigos dele: vamos orar, vamos interceder. E Deus revelou o sonho para ele. Então Daniel chega, chama o rei, conta qual foi o sonho que o rei teve e revela o sonho. E esse sonho é muito interessante porque o rei tinha visto essa estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de bronze, as pernas o peito de prata, as pernas de bronze e os pés ferro misturado com barro, essa coisa toda, né? Então é muito interessante isso, porque isso deixou o rei muito impressionado a respeito de Daniel. E na verdade, assim, a gente viu que ao longo da história a estátua representava reinos que se sucederam, né? A cabeça de ouro da estátua representava Nabucodonosor e o governador, né, que era o governador do Império Babilônico, o governo da Babilônia. O peito de prata e os dois braços daquela estátua representavam o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia no ano 539 a.C. O ventre e as coxas de bronze eram a Grécia e a Macedônia, sob o comando de Alexandre o Grande, que conquistou o Império Medo-Persa em 334. As pernas de ferro representavam Roma, o Império Romano, que conquistou os gregos em 63 a.C. E os pés de barro e de ferro representavam a ruptura do Império Romano, que o território deles era grande e se tornou uma mistura de várias nações, nações grandes, nações fortes, nações pequenas, né? E interessante que o tipo de metal em cada parte da estátua representava a força e o poder político que representava cada império desse, né? Mas é interessante que no final da visão dele, ele viu uma pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos. Isso está lá no verso 34, no verso 35. E essa pedra veio rolando e ela feriu os pés primeiramente, depois derrubou e destruiu completamente, esmiuçou completamente aquela estátua, né? E aquela pedra representava exatamente o reino de Deus, né, o reino do Senhor Jesus, governado pelo Senhor Jesus, que será um reino eterno, né, que é um reino eterno e que nunca vai acabar, né? Agora, depois de tudo isso, olha o que o rei diz para Daniel. Vou ler aqui na Bíblia, né, muito interessante, depois que ele dá toda essa interpretação do sonho, conta o sonho para o rei, no capítulo 2, no verso 47, diz assim o rei Nabucodonosor para Daniel: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu sobre ele os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Tem mais um versículo aqui que é o 47. O rei diz assim para Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então foi algo fantástico, aquilo realmente trouxe uma impressão muito forte sobre aquele rei, e Daniel então foi levantado por Deus naquele império. Que coisa fantástica, não é? Fantástico, isso, fantástico. É isso mesmo. Lá no capítulo 7, Daniel é que tem um sonho, né? E o sonho dele fala de 4 animais, 4 bestas, né? E que essas bestas acabam representando os mesmos impérios, né? Um leão representando a própria Babilônia, tem um urso representando o Império Persa, tem o leopardo representando o Império Grego, e depois vem uma besta, um animal terrível, né? Que era uma representação do Império Romano, né?
E aí vem o capítulo 3. Capítulo 3 é aquele capítulo que a gente prega, que a gente usa de exemplo, dá estudos bíblicos e etc e tal, que é sobre a fornalha, os 3 amigos de Daniel e a fornalha. Fala um pouquinho com a gente sobre esse capítulo, Bispo. Essa história dessa estátua aí é interessante, porque certamente foi inspirada no sonho que ele teve, que foi interpretado por Daniel. Era uma estátua grande, segundo os estudos, os relatos de estudos que a gente tem, de que era uma estátua de 30 metros de altura e de 3 metros de largura, e que era toda de ouro, né? No sonho era só a cabeça que era ouro, mas a estátua que ele fez era toda de ouro. E a intenção de Nabucodonosor, que era um homem muito orgulhoso, muito arrogante, certamente que era unir todo o povo do império numa adoração centralizada e aonde ele tivesse o comando de tudo aquilo. Então ele ordenou que todos fossem e se curvassem diante daquela estátua ou se curvassem para aquela estátua de alguma forma. E então, na verdade, quando ele disse para Daniel que certamente o Deus de Daniel era o Deus dos céus, era o Deus Todo-Poderoso, ele tinha a sua própria maneira de adorar e fazer lá a sua religião, né? Então essa estátua representava tudo isso. E quando de repente lá alguns caldeus denunciaram que Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel, né, que já estavam com nomes babilônicos que foram colocados neles, rebatizados com nomes babilônicos, eles não quiseram se curvar àquela estátua, disseram que não se curvariam, e isso foi levado aos ouvidos do rei. O rei então ficou muito bravo, né, e chamou aqueles 3 e falou que eles deveriam sim se curvar diante daquela estátua, caso contrário eles seriam lançados na fornalha de fogo, que era uma fornalha de fogo ardente, não era uma fornalha pequena, era uma fornalha industrial grande, né, que certamente era para coisas importantes deles, como fazer tijolos e tudo mais. E eles se reafirmaram na presença do rei: olha, rei, nós não vamos, se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, se não quiser nós vamos morrer, mas não vamos nos curvar diante da sua estátua. E o rei ficou muito irado, mandou que aumentasse 7 vezes o fogo da fornalha e mandou lançar ali aqueles 3 amigos de Daniel. E é interessante, bispo, que a fornalha estava tão quente que aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, o calor os matou. Mas aqueles 3 amigos de Daniel caem na fornalha e nada acontece com eles. O rei ficou olhando de longe e ele viu que apareceu uma 4ª pessoa que era semelhante aos deuses, é a narrativa bíblica, né? Então essa história é fantástica, é maravilhosa, porque é uma história de fé, de homens que não se curvaram, não negaram a Deus, não negaram a fé e foram honrados por Deus. Deus sempre vai nos honrar também, da mesma forma como Ele honrou esses 3 rapazes. Glória a Deus. Amém. Capítulo 4 fala de um outro sonho que Nabucodonosor tem, e aí ele já não se preocupa em chamar outra pessoa, ele já chama Daniel mesmo, né? Porque ele já confia agora, de fato, no dom que existe em Daniel. E aí fala de uma árvore frondosa, né? E fala do juízo de Deus, caso de fato ele não reconhecesse a Deus, não é isso? É exatamente isso, né, meu querido? Essa visão do capítulo 4 é a visão de uma árvore que o texto bíblico diz que tocava o céu, e sobre ela, sobre a sombra dela, os animais descansavam, e o fruto dela alimentava a todos. Então era uma árvore frondosa, forte, com muita folhagem e que tinha muita sombra, e era uma bênção. Mas essa árvore, em determinado momento, houve um vigia do céu que veio e disse que era para cortar aquela árvore e derribar aquela árvore. Isso, na verdade, essa visão dessa árvore, esse sonho, era sobre a própria vida do rei Nabucodonosor, que se sentia muito grande. Daniel então interpretou o sonho e falou: olha,
essa árvore representa o Senhor, o Senhor vai ficar um tempo aí como animais, no meio dos animais, o Senhor vai perder toda a sua formosura, até que o Senhor saiba que há um rei que domina no céu, né, que é o único rei, que é o único Senhor, tem aquilo, até que conheças, né, a grandeza de Deus. Então Deus permitiu que isso acontecesse com ele, nós podemos dizer que foi um juízo de Deus. Depois que Daniel profetizou, passaram-se 12 meses até que isso se tornasse um fato. Mas aconteceu. E aí, quando ele volta um pouquinho mais humilde, né? Cumpriu-se toda aquela palavra de Daniel, e diz aqui assim que no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, verso 34, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele reconhece que é um Deus do céu e tudo mais, mas o que a gente vê de beleza aqui é Deus usando um homem, no caso Deus usando Daniel, esse profeta maravilhoso, íntegro, esse homem de Deus, esse jovem que escolheu servir a Deus, e Deus o honrou por causa disso, né? Então isso todos nós podemos ter essa experiência, não é mesmo, bispo? Amém. Aí, bispo, vem o capítulo 5, falando justamente desse Deus que julga as questões, assim como julgou Nabucodonosor, né? É um Deus agora que vai julgar um outro imperador, um outro rei, que é Belsazar. Belsazar é filho de Nabonido, e aí ele faz aquilo, ele pega os utensílios da casa de Deus, né, de ouro, e traz para sua festa particular, para sua orgia, enfim, toda aquela imundícia que ele estava promovendo, né? O que a gente vê em Belsazar é uma pessoa que zombou de Deus. Quando ele pega os utensílios que foram trazidos do templo do Senhor Deus em Jerusalém para fazer todo aquele banquete, chamou os seus grandes, ele quis se engrandecer ali, né? E então aquilo desagradou a Deus profundamente, e Deus então mandou aquela situação ali, que aquela mão, né, uma mão sem mais nada, começa a escrever na parede ali, Mene, Mene, Tekel, né? Então ninguém soube dizer o que era aquilo, e aí vem Daniel novamente, né? E Daniel então traz aquela sentença: de ti passou o reino. Coisa triste, né? Mas o ímpio, a Bíblia fala em vários salmos, em várias passagens, né, bispo, que o ímpio, aquele que zomba de Deus, aquele que despreza Deus, despreza as coisas de Deus, ele vai passar de uma forma terrível, né? Ele é como a palha que o vento espalha, né? Em algum momento ele está ali, em outro momento ele some, desaparece completamente, né? Infelizmente, quando as pessoas não conseguem estar na presença de Deus, elas vão acabar passando por esse caminho, né, de perder aquilo que Deus havia dado a elas, né? Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero te pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Nós estamos falando, é claro, desses capítulos que trazem coisas históricas, né? As pessoas estão acostumadas a ver isso, até as crianças veem muito na salinha, né, das crianças. E uma dessas histórias é a do capítulo 6, se não a mais famosa, mas uma das grandes histórias do profeta Daniel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de Daniel na cova dos leões, né? Essa história de Daniel na cova dos leões é muito inspiradora. Você imagina uma pessoa passar uma noite junto a leões famintos, e esses leões nada puderam fazer, né? Passou ali aquela noite, no outro dia nada tinha acontecido com Daniel. Mas vamos lá, Daniel deveria estar com talvez aí uns 80 anos de idade já. Ele já tinha uma liderança política consolidada no governo do rei Dário.
ele teve uma projeção maravilhosa. Ele era um dos 3 príncipes que cuidavam de toda a administração, embora os outros 2 não eram cristãos, não adoravam, não serviam o mesmo Deus de Daniel. E aliás, ele era mais eficiente do que os outros 2, e isso gerou neles um ciúme, uma inveja, e esses homens então procuraram um meio de fazer com que Daniel caísse, né? Tentaram derrubar Daniel. Fizeram lá uma proposta para o rei de fazer uma lei em que ninguém não se poderia adorar nenhum outro Deus que não fosse o Deus deles lá. E Daniel, ele tinha o hábito de orar várias vezes ao dia, e ele não escondia isso de ninguém, né? Certamente que ele compartilhava isso com as pessoas. E então fizeram uma lei que ninguém mais poderia adorar a nenhum outro Deus que não fosse o Deus deles, e que quem assim fizesse, né, seria penalizado. E aconteceu que Daniel continuou, mesmo com a lei assinada pelo rei, ele continuou com a prática de oração dele várias vezes ao dia. Então denunciaram, e o rei não teve outra coisa a fazer, né, a não ser colocar Daniel naquela situação. Mas o rei gostava de Daniel, e a Bíblia fala no capítulo 6 que aquele rei não dormiu aquela noite, Bispo Nilton. Ele não dormiu, ele ficou preocupado com Daniel, e ele até orou ao Deus de Daniel, que ele não conhecia, mas que o livrasse, né? E Deus livrou. Glória a Deus. É linda essa passagem, maravilhosa, é uma passagem de muita fé, né? Traz muita esperança para o nosso coração. Amém, amém. Glória a Deus. Bispão, vamos lá. Antes de a gente encerrar, porque eu vou passar depois para o senhor fazer uma palavra de oração, trazer uma palavra de oração, enfim, uma palavra que você acha importante para as pessoas, mas Daniel faz essa conexão tão grande com o Apocalipse, e talvez a coisa que mais ligue o livro de Daniel ao Apocalipse são as famosas 70 semanas de Daniel, que é claro, é como se fosse um calendário, né, ou um relógio, né, que dispara, e são contadas essas semanas, e essas semanas não quer dizer a semana nossa, mas representa o número 7, né, como se fosse uma dúzia representando, né, o número 12. Semana significava isso, grupos de 7, né, e então vem essa contagem que começa desde a reconstrução de Jerusalém, né. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bastante relevante, bastante importante nessa ligação do tempo, aquilo que o senhor conseguiu entender. Essas 70 semanas de Daniel, então começando ali na hora de reconstruir Jerusalém, né? Depois, quando o anjo fala para ele que, na oração de Daniel ali no capítulo 9, o anjo vem e responde, até quero ler essa passagem, no verso 23, o anjo fala assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, um sentido da palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão, a fim e dar fim aos pecados, e expirar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então, é interessante que as primeiras 7 semanas têm a ver ali com a reconstrução de Jerusalém. É um número simbólico, que não se constrói ou reconstrói uma cidade em 7 semanas. As próximas 62, que complementariam 69 semanas, né? É o tempo em que o Messias viria. Então, se você pegar 70 vezes 7 dá 490, né? Jesus veio 483 anos depois de Daniel. E aí nós sabemos da história de Jesus, viveu 33 anos, foi morto na cruz e tudo mais. E a última semana é a semana do governante que virá, que pode representar o anticristo lá do Apocalipse, né? Então esse anticristo viria, Daniel fala da grande tribulação, dos 7 anos, né, que aconteceriam. Então
esse anticristo vai produzir uma grande tribulação, e pode ser essa conexão lá com o Apocalipse, o surgimento do anticristo, né, para vir produzir essa tribulação na vida dos cristãos. Então essas 70 semanas, ela é cercada de simbologia, mas ela tem a ver com tudo isso, né? Ela não é um número exato, os teólogos têm várias interpretações, mas eu estou trazendo aqui uma forma bem simplista, Bispo Nildo, né, para a gente trabalhar isso aí, né, de uma forma simples, mas que a gente possa entender, né? Jesus veio, então das 77 semanas, vamos dizer, 69 já se cumpriram, e essa última semana é esse tempo, que não é uma semana literal de um dia, pode ser, né, cada semana aí representar uma quantidade de anos, de tempo, mas então essa última semana é a vinda da tribulação, que ainda não veio plena, né? Que nós estamos vivendo um tempo agora que pode significar o início das dores da tribulação, ou já estamos adiantados nisso, né? Enfim, mas o importante é saber que no final de tudo a Bíblia nos mostra a vitória do Cordeiro, a vitória do Rei dos Reis, a vitória do Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus, Senhor da Igreja. Glória a Deus por isso. Amém, bispo, amém. Uau, que tremendo, que tremendo. Eu ouvi o pastor falando, achei bastante interessante, sobre a 69ª semana. Ele diz assim, que quando chegou a semana número 69, Deus parece que faz uma pausa, uma transformação, uma mudança, né? Na morte de Jesus, quando nasce a igreja, Israel sai de cena e a igreja entra em cena. Ele fala uma coisa bastante interessante também, que ele fala que Deus, fazendo a promessa a Abraão, ele disse, olha, que você, né, você vai se multiplicar, você vai ser como a areia do mar, falando sobre, de fato, essa multiplicação terrena, que é o Israel natural, e falou, como as estrelas do céu, que é, de fato, o Israel espiritual, que é a igreja no caso, né? Então, quando se completa a semana 69, Israel sai de cena e entra em cena a igreja. E aí ele falou uma coisa que eu achei fantástico. Nós temos apenas Israel como o relógio que marca a vinda de Cristo, mas na verdade a igreja marca a vinda de Cristo, porque assim, quando o evangelho for pregado em toda a terra, ele volta. Então é um papel da igreja, é como a arca de Noé, que foi construído ao longo do tempo, e depois de 100 anos, uma vez que ela foi construída, quando ela terminou de ser construída, então veio o dilúvio, né? Isso é uma coisa fantástica. Mas esse é um assunto para o Apocalipse, que eu vou estar tratando no final dessa rota, né? Ok, bispo, achei muito, muito fantástico, tremendo, tudo isso que nós conversamos, e eu gostaria que o senhor dá agora ao senhor a oportunidade de trazer uma palavra para as pessoas, se quiser falar mais alguma coisa do livro que nós não comentamos, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, abençoando essas vidas que estão nos assistindo, trazendo algo que vai trazer sobre elas vida e vida em abundância. Amém? E depois, ao final aqui, eu vou voltar para nos despedir. Vamos lá. Fantástico, fantástico isso que você está dizendo aí, que ouviu desse pastor sobre a 79ª semana, né? Sobre a entrada em cena da igreja e sobre tudo que a igreja representa, né? Que continua representando. A igreja é a casa de Deus na face da terra. Jesus disse a respeito da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vejo que tem muito sentido a igreja ser o relógio de Deus. Nós dizemos que Israel é o relógio, né? Eu creio que o Israel é e a igreja é também, né? Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ainda falando sobre Daniel, tem um versículo que eu acho maravilhoso, que está em Daniel capítulo 11, que é o versículo 32, que diz assim: aos violadores do concerto, né? Na minha versão aqui está dizendo concerto, tem uma versão que diz da aliança, ele com lisonjas perverterá. Está falando aqui de um rei mau, né? Que vai se levantar contra o povo de Deus e vai vir com enganos, vai vir com lisonjas, vai vir querendo seduzir o povo de Deus,
mas ele vai conseguir isso para aqueles que têm uma aliança frágil com Deus, para aqueles que são violadores da aliança, né? E ele diz aqui então que ele vai perverter, aos violadores do concerto, com lisonjas perverterá. Mas a segunda parte do versículo é poderosa, Bispo Nildo. Diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Uma outra versão diz: se tornará forte e ativo. Então, o final dos tempos, ele está cercado de muitas interrogações, e muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas, inclusive dentro da própria igreja, tem gente que não gosta de ler o Apocalipse, não quer ler o Apocalipse, tem medo dos últimos dias. Então se escondem, sai pela tangente. Você que está participando desse bate-papo nosso aqui hoje, meu, com o Bispo Nildo, não tenha medo. Esse versículo diz que o que você precisa fazer é permanecer firme no Senhor. Porque se você estiver firme no Senhor, você vai fazer proezas com o Senhor. Deus vai te usar, você vai ser abençoado, você vai ser fortalecido. O mal não vai te vencer, o mal não vai te dobrar, o mal não vai fazer você retroceder em nada, no nome de Jesus. Vamos orar, sim, que Deus esteja nos fortalecendo, fortalecendo a sua igreja, todo o seu povo, para esse tempo do fim. Vamos orar? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse bate-papo aqui, eu agradeço por esse tempo aqui, falando dessas coisas tão importantes e tão apaixonadas que é a Tua Palavra. Obrigado pela vida de Daniel e o exemplo que ele nos traz. E Deus, ajuda o Teu povo, a mim, a todo o Teu povo, a todos que estão conosco aqui agora, participando dessa live, meu Deus, para que nesse tempo do fim, que com certeza é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, meu Deus, que o Teu povo, ó Deus, ele se torne forte e ativo no Senhor, que o Teu povo esteja congregado firmemente na igreja do Senhor, participando ativamente dos cultos, sendo fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, meu Deus, sendo fiel em estar na Tua presença, em uma vida de oração, em conduzir a vida, as suas vidas de acordo com as orientações da Tua Palavra, meu Deus, experimentando a cada dia do Teu amor e da Tua intimidade, meu Deus, tendo uma vida na presença do Senhor, cumprindo o Teu chamado, cumprindo o Teu mandamento, o Teu id, pregando a Tua mensagem, Teu amor, o Teu evangelho, falando de Jesus para as outras pessoas, fazendo discípulos, que é isso que nós vamos fazer até o último dia da nossa vida. Guarda-nos, sê com cada um dos meus irmãos, abençoa o Bispo Nildo e a sua família, o ministério dele, o trabalho dele. Obrigado por esse tempo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor, amém, graças a Deus, aleluia, amém. Amém, Bispo, que tremendo, muito bom, muito obrigado. Bispo, eu quero agradecer imensamente tua participação e quero deixar meu abraço à igreja de Uberlândia, essa igreja linda aí da Sarauça Terra, toda a região do Triângulo Mineiro, e que Deus abençoe o Senhor, a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, meu querido, amém. Muito bom esse tempo junto aqui com você, esse bate-papo maravilhoso, falar das coisas de Deus sempre é muito bom. E a gente está sempre aprendendo, a gente não sabe nada, eu não sei nada, estamos aprendendo. E Deus abençoe demais, obrigado aí por ter me convidado para participar com você desse momento, que Deus abençoe também aí seu ministério, a igreja aí em Boston, essa região toda aí dos Estados Unidos. Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Vou viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente